grandes mestres até você. Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um pintor espanhol. Guernica e Les Demoiselles d'Avignon são algumas de suas obras mais famosas. Foi um dos iniciadores do cubismo, um dos mais destacados movimentos de arte do século XX. Durante quase 80 dos seus 91 anos de vida, Picasso dedicou-se à sua monumental obra que inclui desenho, pintura, gravura, escultura, colagem e cerâmica, mas foi principalmente a pintura que o tornou célebre. Pablo Ruiz y Picasso nasceu em Málaga, Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Era filho de José Ruiz Blosco, professor de História da Arte e de Desenho, apaixonado por pintura, e de Maria Picasso y Lopes. Ainda menino, Picasso mostrou seu talento para as artes e recebeu o incentivo do pai. Seus primeiros desenhos representavam touradas. Com 14 anos, ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona. Em 1896, seu pai alugou um estúdio para o filho. Nesse mesmo ano, sua tela Primeira Comunhão foi aceita pela Exposição Municipal de Barcelona. O quadro Dois Patos foi enviado, pelo pai, para uma exposição em Málaga, recebendo o primeiro prêmio oficial do pintor. Suas primeiras telas são de arte puramente realista, como na obra Primeira Comunhão, de 1896. Em 1897, Pablo Picasso foi admitido na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Madrid, mas logo rejeitou as formas tradicionais da escola e voltou para Barcelona. Em 1900, Picasso viajou para Paris e se encontrou com um industrial catalão que alugou um estúdio para o artista e o colocou em contato com um negociante de quadros, que realizou a primeira exposição do pintor, no dia 24 de junho de 1901, fazendo grande sucesso. Fases e obras de Pablo Picasso. Pablo Picasso foi seduzido por Paris e influenciado pelo estilo impressionista passou a adotá-lo em suas obras, com a típica pincelada de pigmento puro em vez de suaves modelagens, como na obra As Vendedoras de Flores, de 1901, Glasgow Art Gallery, Escócia. De repente, sua obra torna-se monocromática. O azul começa a invadir suas telas, é o azul da tristeza que aparece nos retratos melancólicos de sua fase azul, de 1901 a 1904, como na tela O Velho Guitarrista, de 1903. Picasso dividia seu tempo entre Barcelona, Madrid e Paris, mas em 1904 se instalou definitivamente no famoso Veto Lavoir, em Paris, quando dividiu o ateliê com Joan Gris, Van Dagen e outros. Aos poucos, Picasso se libertou da fase azul melancólica e entrou na fase rosa, de 1905 a 1907. Nessa fase os temas principais são as figuras de circo e as mulheres. São desse período, o jovem Arlequim, o moço com cachimbo e a família de Saltimbancos, National Gallery, Washington, todos de 1905. Em 1906, Picasso começou uma nova fase em sua pintura, quando se libertou da realidade convencional e passou a construir uma realidade baseada em formas geométricas, daí o nome cubismo. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar na tela Les Demoiselles d'Avignon, que só ficou pronta em 1907, depois de muitas transformações. Na obra, Picasso abandonou o maneirismo das duas fases anteriores e com formas geométricas eliminou a profundidade espacial. Junto com o amigo Georges Braque procurou novas respostas para a questão de retratar o mundo real tridimensional em uma tela plana. Paralelamente, continuou suas pesquisas étnico-primitiva da escultura africana. Dentro das propostas do cubismo, Picasso atravessou 3 fases. Primeira fase, cubismo analítico, de 1907 a 1909. As obras iniciais do cubismo analítico, geralmente retratam figuras únicas ou naturezas mortas utilizando uma gama limitada de tons de cinza e marrom, onde as figuras são descompostas e reorganizadas, como na tela Nu, de 1910, que se encontra na Tate Gallery, Londres. Segunda fase, cubismo hermético, de 1909 a 1912. Nessa fase, as figuras deixam de existir, a não ser através de alguns traços esquemáticos. Em seu lugar, apenas formas de volumes, como na tela O Poeta, de 1911. Terceira fase, cubismo sintético, de 1912 a 1914.
Na fase seguinte, a obra de Picasso chega a quase total eliminação do objeto, onde a abstração impede a visão real do objeto pintado. É o cubismo sintético, quando letras e palavras aparecem nos quadros, como Hino Aficionado, 1912, Kunstmuseum, Basilea. Nesse mesmo ano, Picasso incorpora colagens de materiais estranhos ao quadro, como na obra Violino, Garrafa e Copo, 1912, e aos poucos surge o cubismo sintético, policromático. Em 1917, com o amigo Gianni Cocteau, viajou para a Itália, onde fez os cenários e figurinos do balé por ele, com música de Erik Satie e coreografia de Sergei Diaghilev. Em Roma, Picasso conheceu Olga Koklova e em 12 de julho de 1918 casou-se com ela em Paris. Em 1921 nasceu seu primeiro filho, Paulo. A experimentação cubista de Picasso ainda se prolongou até a década de 1920, mas já estilizada com Em Três Máscaras de Músicos, de 1921, Museu de Arte Moderna, Nova York. Na década de 1930, após um cubismo quase decorativo, surgem formas rítmicas, curvilíneas, que prenunciam a representação dramática no enorme mural, em preto e branco, com Guernica, de 1937, Museu Nacional de Arte Rainha Sofia, Madrid. A obra evoca o bombardeio da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola pela Força Aérea Alemã. A obra foi exibida no Pavilhão Espanhol, na Exposição Internacional de Paris. As fases seguintes são de tendências diversas, que incluem reiterações do cubismo, distorções figurativas entre o cubismo e o expressionismo, como em Mulher de Camisa Sentada na Poltrona, de 1942. Embora fosse mais famoso como pintor, Pablo Picasso produziu também gravuras e esculturas. No final dos anos 40, passou a produzir cerâmicas. Em 1959, Picasso casou-se com Jacqueline Roch, sua quinta mulher. No mesmo ano, comprou o castelo de Valbenargues, no sul da França, onde fixou residência. Seus últimos quadros foram executados com vigor em um estilo simplista como na obra Retrato de Jacqueline Roch, 1954. Pablo Picasso faleceu em Notre-Dame-de-Vie, em Mougins, perto de Cannes, França, no dia 8 de abril de 1973.